Começa agora o NTV News. Zema encerra 2025 com dívida pública superior a 201 bilhões de reais. Tempestade deixa patrocínio com rastros de destruição. E mais, climatologista explica mudanças no tempo. Férias, direito do consumidor. Como se divertir em segurança. Procura por hotéis para pets em forte e contínuo aumento, impulsionado pelo crescimento do mercado. Campanha Dezembro Verde chama a atenção para o aumento de abandonos de animais neste fim de ano. E consumo de álcool entre jovens cresce e acende alerta. Eu sou o Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que no bairro Sobradinho, um homem de 50 anos foi preso por furtar fiação de uma casa. Ele tentou fugir do local, mas foi imobilizado pelo filho da proprietária da residência. O homem de 50 anos invadiu a residência que está fechada há um mês para reforma no bairro Sobradinho, em Patos de Minas. Mas ele não esperava que quando ele saísse da residência, um dos proprietários, o filho do proprietário da residência, estava do lado de fora chegando. E aí, ao perceber então a presença desse homem, ele já se assustou. O suspeito então começou a pular de telhado em telhado no intuito de tentar fugir com os materiais a qual ele conseguiu ali subtrair dessa casa que está fechada há um mês, para poder acontecer uma reforma na residência. Então ele fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada com a informação de que estariam tendo pessoas que estavam atrás de um homem suspeito desse furto, Mas quando a Polícia Militar chegou, esse suspeito já estava contido por um homem de 35 anos, que logo em seguida, claro, repassou todas as informações para a Polícia Militar. Informações essas, que se davam conta então de que o homem estava furtando ali fiações elétricas e demais situações a qual ele havia abandonado, inclusive, já depois, e acabou se machucando, durante esse momento em que ele pula de residência em residência, pelo telhados aí. A Polícia Militar, então, prendeu o homem, levou ele até um médico, levou ele até o hospital aqui em Patos de Minas para passar por um procedimento médico ali, referente a alguns machucados em que ele teve, e logo em seguida encaminhou ele para a delegacia de plantão da Polícia Civil. O homem que já não é a primeira vez que ele pratica tais furtos, bastante conhecido no meio policial por furtos igual este, fiações elétricas e das demais fios aí que acontecem em furtos que é registrados aqui em Patos de Minas. Dessa vez, ele se aproveitou da casa que estava ali fechada, no bairro Sobradinho, praticou o furto, mas quando foi sair, se deparou de frente com o filho do dono da casa. Tentou fugir, não deu certo, foi preso e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil. Em Patrocínio, na manhã deste domingo, por volta das 8h50, a Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça no bairro Santa Terezinha. Após tomar conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto, expedido em desfavor de um homem de 58 anos relacionado a crime de violência doméstica, os militares iniciaram diligências com o objetivo de localizar o autor. Durante a ação, o homem foi localizado e abordado após a confirmação da ordem judicial vigente e então foi dada voz de prisão. E um homem de 40 anos foi preso após tentar furtar diversas mercadorias de um supermercado localizado no bairro Cristo Redentor. O homem de 40 anos já é conhecido no meio policial e principalmente por praticar furtos em supermercado. Principalmente nesse que fica no bairro Cristo Redentor, aqui em Patos de Minas. Tanto é que quando ele entrou no supermercado, os fiscais dos supermercados ali já ficaram atentos, de olho em qualquer atuação em que ele pudesse fazer, imaginando que ele poderia praticar furto novamente no supermercado. O homem entrou, pegou o carrinho de compras, encheu o carrinho com carnes, cervejas e outros materiais ali que ele colocou dentro do carrinho de compras. Após ele encher o carrinho, o que é que ele pensou em fazer? Pagar? Não, quis sair tranquilamente sem pagar. Tentou ludibriar aí todos do supermercado para que ele pudesse sair tranquilamente, colocar tudo que ele colocou no carrinho, colocar num porta-mala e ir embora.
Mas como ele já estava sendo observado, os fiscais então acompanhou e lá gritaram ele, né, pela forma como ele estava saindo com esse carrinho de compras, e ele então abandonou o carrinho e fugiu de forma desordenada, saiu fugindo por ali, né, com medo do que poderia acontecer. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e, com as imagens da câmera de segurança, identificou o homem. Foi até a sua residência e o prendeu em flagrante, né, pelo furto tentado aí, né, já que ele não praticou o furto por questões pequenas, né, referente a isso. Toda a mercadoria em que ele colocou no carrinho deu o valor de R$ 1.043,10. Esse seria o valor em que ele iria levar e não iria pagar aí por essas compras. O homem então foi preso, encaminhado à delegacia de plantão para responder por esse crime, e toda a mercadoria foi, claro, né, devolvida aí para o supermercado nesse fato que aconteceu no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. A Polícia Militar atendeu na tarde deste domingo uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal no bairro Matinha, em Patrocínio. O fato aconteceu no cruzamento da rua Adalberto Nascimento com a rua Nonato Matias. O fato envolveu um automóvel Fox e uma motoneta Honda Bis, resultando em colisão transversal. Com o impacto, o condutor e a passageira da motocicleta foram arremessados ao solo. O condutor, de 39 anos, permaneceu consciente, enquanto a passageira, que tem 59 anos, foi socorrida em estado grave pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa Municipal. Durante a confecção do registro da ocorrência, a Polícia Militar foi informada do falecimento da passageira, que não resistiu aos ferimentos. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos necessários para a apuração das circunstâncias do fato. A área não se encontrava totalmente preservada no momento da chegada da guarnição, uma vez que a motocicleta havia sido removida por terceiros. Os condutores não foram submetidos ao teste de alcoolemia, pois não apresentavam sinais de ingestão de bebida alcoólica no momento da abordagem. Em verificação da documentação, constatou-se que o automóvel envolvido estava com licenciamento em atraso, bem como que o condutor da motoneta não possuía carteira nacional de habilitação. Desta forma, foi adotada a medida administrativa cabível com lavratura dos respectivos autos de infração. O veículo automotor foi removido para o pátio credenciado e a motoneta ficou sob custódia de responsável indicado. As circunstâncias deste fato serão devidamente apuradas pela Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações. Rápido intervalo e na volta, briga generalizada, danos a estabelecimento e direção sob efeito de álcool em Patos de Minas. Você confere também: veículo derrapa e atinge barranco na MG 410. Neste domingo, uma briga generalizada em um estabelecimento comercial localizado no bairro Nossa Senhora das Graças foi registrada. De acordo com as denúncias, um indivíduo estaria agredindo outras pessoas com uma barra de ferro. Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar pelo crime de direção perigosa, embriaguez ao volante e também, principalmente, porque ele se envolveu em uma discussão, briga também. Tudo isso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Patos de Minas. Segundo as informações de quem solicitou a Polícia Militar, esse homem estava armado com uma barra de ferro, entrou em briga ali com diversas pessoas, ameaçando diversas pessoas também ali no local, inclusive quebrando vidraça, né, quebrando vidros ali desse estabelecimento. Após a situação, o homem teria fugido do local em uma Fiat Strada branca e a Polícia Militar então começou os rastreamentos para tentar localizar esse veículo. O veículo foi localizado pela Polícia Militar e o homem de 53 anos estava visivelmente embriagado. Sequer deu conta de sair do carro, hálito etílico, olhos avermelhados, enfim, dava para perceber de longe que ele estava bastante embriagado, inclusive exaltado ele estava também. Ele informou à Polícia Militar de que entrou em uma discussão, em desentendimento, com o proprietário do estabelecimento a qual ele estava, um homem de 31 anos, inclusive esse homem de 53 anos alegou ter sido agredido por esse homem, né, por esse proprietário do estabelecimento, e ali começou todas as agressões, né, informando sim que quebrou os vidros dessa situação e que uma outra pessoa estava junto com ele, mas essa outra pessoa, a Polícia Militar ainda não encontrou ela. Continua realizando os trabalhos no intuito de encontrar esse segundo suspeito, participar dessa confusão generalizada e elucidar ainda mais essa situação
situação. Diante do fato, então, o homem de 53 anos foi preso, encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Militar. A caminhonete, né, Fiat Strada Branca, como não havia ninguém para poder ficar ali, nenhum condutor habilitado e que, claro, né, não estivesse embriagado para poder retirar a caminhonete então foi apreendida e encaminhado ao pátio credenciado do Detran, nessa confusão generalizada que aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças. No final da tarde de ontem, no quilômetro 39 da MG 410, em Presidente Legário, um veículo derrapou em meio à pista molhada, bateu em uma canaleta de escoamento de água e rodou indo de encontro a um barranco. Em Patrocínio, no quilômetro 108 da MG 230, um carro foi atingido pelo tronco de uma árvore que caiu em meio à rodovia durante uma forte rajada de vento. O motorista desse veículo que está aparecendo na sua tela, um HB20, o motorista tem 30 anos de idade. Ele sofreu ferimentos leves, enquanto a sua esposa e o filho de 4 anos de idade não se feriram. Verdadeiro milagre, né? Agora, um balanço, porque em Patrocínio, no período da quinta-feira, dia 25 a sábado 27, a Polícia Militar intensificou as ações preventivas da Operação Lei Seca, aliadas a fiscalizações e estratégias voltadas à prevenção dos chamados rolezinhos e outras condutas que colocam em risco a segurança no trânsito e a ordem pública. Durante o período, foram realizadas 4 blitz e 2 operações Lei Seca, resultando na remoção de 25 veículos e na lavratura de 101 autos de infração de trânsito, evidenciando assim a efetividade das ações e o comprometimento das equipes envolvidas. Rápido intervalo, na volta a gente te mostra que tempestade na cidade de Patrocínio deixou rastros de destruição e climatologista explica mudanças no tempo. Uma tempestade deixou rastros de destruição na cidade de Patrocínio neste domingo. Foi pouco mais de meia hora para muita destruição. Aqui no centro, a gente pode observar aqui, nessa loja de brinquedos, olha, a placa veio cair ao solo, gente. Muita destruição, com certeza assustou também os comerciantes, né? Usaram no WhatsApp que tinha arrancado a fachada, mandaram um vídeo e depois eu recebi várias mensagens, nós corremos aqui. E aí realmente a fachada estava aqui no meio da rua, estava até perigoso, que estava literalmente no meio da rua. E aí eu junto com alguns policiais que chegou no momento aqui também, ajudou a gente a sinalizar aqui. Ninguém machucou, não? Não, ninguém machucou, graças a Deus. Primeira preocupação nossa, tinha machucado alguém, né? Não machucou ninguém, não tinha nenhum carro parado aqui. E tivemos a ajuda de um dos funcionários vir nos ajudar, mais os policiais, os meus filhos. Enfim, né? Graças a Deus não aconteceu nada, só foi estrago mesmo. Em questão das mercadorias, não foi afetado dentro da loja também, não? Só externo mesmo. Agora é só trabalhar para reconquistar novamente. Reconquistar, vamos começar de novo, né? Ainda bem que foi só aqui e não machucou ninguém, então o resto a gente corre atrás. Na mesma praça, aqui na Praça Santa Luzia, essa árvore ficou destruída. Aqui no bairro Nações, olha só essa árvore aqui, pessoal, no canteiro central, ela foi arrancada. Olha o tamanho dessa árvore, gente, toda arrancada. O pessoal vai ter muito trabalho para fazer a retirada dessa árvore aqui no bairro Nações e muitas pessoas passando por aqui. Inclusive o pessoal já chega também por aqui para fazer uma análise sobre a questão da fiação também aqui. E tem gente passando próximo ali, olha, tem gente passando próximo ali, mostra por favor. Pedir atenção dessas pessoas para tomar muito cuidado, tá, gente? Porque tem vários fios ali no chão. Inclusive o pessoal que faz o controle aqui, do pessoal da Remo Engenharia. Boa tarde. São vários fios aqui espalhados aqui. Qual é a orientação que vocês passam para as pessoas que estão passando próximo aqui? Bom não passar muito beirando, não. Distância, né? A gente tá vendo uma senhora ali passando ali próximo, tem que tomar muito cuidado, né? Não, nesse caso aqui até que não oferece tanto risco, porque o perigo maior é os fios de cima. Os de baixo é mais telefonia e internet. Vocês tiveram outros registros também pela cidade? Vários, cidade toda. Mas aqui especialmente não oferece tanto risco, a gente vai tomar as providências já mais rápido. O senhor mora aqui próximo ou não? Sim, eu moro ali na segunda rua para trás aqui. Assustou com isso tudo aqui, essa destruição toda ou não? Olha, o vizinho me contou que tinha a árvore caída, que eu vim cá ver e de fato caiu mesmo aí, ó. Foi muito vento, muita chuva, né? E grande nessa árvore aqui, né? Realmente. Grande, árvore forte, né?
muitos anos, uma centenária, né? Estragou até a rede da Semiga lá. O vizinho viu, chamou, mas é melhor ficar em casa e se manter em segurança. Muito obrigado aqui ao jornalista Johnny Pires e também ao Grupo Difusora de Comunicação por ter nos cedido este material. E olha, o fim de 2025 é marcado por temperaturas elevadas em boa parte do país. A boa notícia é que há perspectiva de mudanças nas altas temperaturas com a chegada de janeiro de 2026, quando a chuva deve ajudar a amenizar o clima. O termômetro não deu trégua nos últimos dias. O calor intenso tem marcado o encerramento do ano e faz muita gente procurar sombra, água fresca e ambientes climatizados. A ideia principal é que nessa época do ano, o Sol incide perpendicularmente sobre a nossa região. Quando o Sol incide perpendicularmente sobre uma dada região, a eficácia de aquecimento é maior. Ou seja, então naturalmente nós já temos uma tendência de uma região mais quente. Então, naturalmente, o verão é quente por causa disso, justamente porque o Sol incide perpendicularmente sobre a nossa região. Bom, mas ao mesmo tempo, nós temos que entender como é que está a questão da nebulosidade, dos filtros que nós temos aí, das camadas de ultravioleta. Em alguns dias, quando nós temos o que nós chamamos de zona de convergência intertropical, nós temos aí ou do Atlântico Sul, melhor dizendo, ela promove uma formação de nuvens muito forte, diminui a incidência de radiação e com a entrada de frentes mais frescas tende a derrubar a temperatura. Mas isso não é constante, né? É como se fossem ondas que vão acontecendo ao longo do período. Apesar do cenário abafado, a previsão é de mudança. Para o início de janeiro de 2026, a expectativa é de um aumento na nebulosidade e ocorrência de chuvas típicas do verão. As pancadas devem contribuir para a redução das temperaturas e trazer um pouco de alívio após dias consecutivos de calor extremo. A partir do dia 2, 3 mais ou menos, deve se formar a zona de convergência do Atlântico Sul e aí nós vamos ter chuvas intensas quase que o dia todo também, por mais aí uma semana e meia, com muita chuva prevista. A orientação é que a população continue atenta. Mesmo com a chuva, o verão segue com tempo instável, alternando períodos de sol forte e precipitações rápidas. Um fim de ano quente, mas com esperança de refresco logo nos primeiros dias do ano. Enquanto nós não temos nebulosidade, nós temos temperatura alta. Isso não tem como a gente fugir disso. Pode, eventualmente, no final da tarde, quando nós temos um aquecimento da atmosfera, a atmosfera acende e uma massa de ar toma o lugar. Pode haver um refresco nos períodos noturnos em algumas regiões. O mais importante que a gente pode falar que é essa época do ano, nós temos estação de chuva e o calor faz parte da estação. Tá? Então o pessoal tem muita dúvida. Nossa, eu nunca vi tanto calor. Esse calor faz parte dessa estação do ano. Vamos ter momentos de temperaturas próximos aí de 38, 37 graus. Mas, se houver nebulosidade, isso pode cair para agradáveis 28 graus. Né? De olho, então, na previsão do tempo para o penúltimo dia de 2025. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Terça-feira de céu com poucas nuvens e calor. A umidade relativa do ar deve registrar 50%. A máxima em Patos de Minas chega a 32 graus. Nesta terça, em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Varjão de Minas, variam de 22 a 30 graus. Em Coromandel, de 22 a 33 graus. Em Lagoa Grande, 24 de mínima e máxima, chegando a 33 graus. E em Arapuá, a máxima prevista é de 29 graus. Nesta nossa primeira edição, são 7 horas e 33 minutos. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu volto com mais assuntos de Patos de Minas e de toda a nossa região. 2 minutos, eu volto já.
Com a chegada das férias, cresce também o número de viagens e, por consequência, junto com elas, a procura por passagens, hospedagens e pacotes turísticos. Mas para que o descanso não vire dor de cabeça, é importante que você, consumidor, esteja atento aos seus direitos. O período de férias é um dos mais movimentados do ano para o setor do turismo. Aeroportos cheios, hotéis lotados e pacotes turísticos disputados. Mas antes de arrumar as malas, o consumidor precisa estar atento aos direitos que a lei assegura. No caso de passagens aéreas, atrasos ou cancelamentos de voos garantem ao passageiro assistência material, como alimentação, comunicação e, em alguns casos, até hospedagem. Dependendo do tempo de espera, a companhia aérea também deve oferecer reacomodação em outro voo ou reembolso do valor pago. O que é importante o consumidor é sempre se programe, né? A gente compre essa passagem com antecedência ou esse pacote de viagem através das agências, imprima esses comprovantes, né? Para que tenha um roteiro de logística, de deslocamento, para estar sempre no horário adequado, né? Com a antecedência exigida, principalmente pelas companhias aéreas, que é muito importante, e que no momento de executar essa viagem em grupo ou individualmente, que o consumidor esteja resguardado com os seus direitos no sentido de a quantidade de bagagem autorizada, o despacho dessas bagagens, ou verificar se o consumidor vai querer levar essa bagagem em mão, se for o caso, né, da bagagem de bordo, e principalmente que caso haja alguma intercorrência nesse momento, que o consumidor mantenha a calma, esteja ciente de que tudo pode ser reparado. Então, chegou no aeroporto, que é onde costuma dar mais questões, né? Chegou no aeroporto, o voo foi cancelado, verificar sobre o realocamento em outro voo, essa possibilidade junto ao guichê da companhia, verificar quanto tempo falta para o próximo voo, dependendo da quantidade de horas que isso for demorar, que ele seja direcionado a um hotel, que a sua alimentação seja paga. As companhias aéreas já estão bem tarimbadas no sentido que sabem que devem fazer. Já na hospedagem, o hotel é obrigado a cumprir exatamente o que foi anunciado no momento da reserva. Se o quarto, os serviços ou a localização forem diferentes do prometido, o consumidor pode exigir solução imediata, abatimento no preço ou até o cancelamento sem custos. Os hotéis, pousadas já estão muito cientes, né? É uma prática costumeira na sociedade, mas eventualmente, quando há o overbook, quando não há o quarto para aquele hóspede, a obrigação do hotel, caso tenha sido contratado direto, ou mesmo da agência de turismo, é fornecer para o consumidor uma outra opção equivalente na qualidade ou superior. Caso essa troca, né, gere algum gasto, como gasto com transporte, tudo é a custeio do responsável, seja o hotel ou a agência de turismo. Outros problemas, né, como informação de dados que não podem vazar, serão indenizados, bagagens, o quarto sem a devida qualidade, né? Então, algum problema no ar-condicionado, no chuveiro, queda d'água, água quente ou água fria, qualquer ausência nesse sentido que cause um transtorno para o consumidor, ele pode de imediato se dirigir à recepção, solicitar a troca de quarto, solicitar o desconto para que ele tenha um desconto equivalente ao quarto que ele está utilizando, ou ainda pedir o reembolso do valor pago e cancelar a hospedagem. Outro ponto importante é o direito à informação. Contratos precisam ser claros, com regras bem definidas sobre cancelamentos, remarcações e possíveis multas. Cláusulas abusivas não têm validade. Em caso de problemas, o consumidor deve guardar comprovantes, registrar reclamação junto à empresa e, se necessário, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Não fique insatisfeito e comprometa suas férias. Tente fazer essa troca, esse comunicado, esse contato direto com o fornecedor. Solucionado, ótimo, dê seguimento. Caso não seja solucionado, depois sempre é possível o ingresso com ação judicial cabível.
sempre importante estar atento aos seus direitos. Uma notícia que acaba de me chegar aqui do portal Pato Zoom, vem da cidade de Carmo, do Paranaíba, é que um trio invadiu uma fazenda e rendeu uma família e levou 13 sacas de café. Além das 13 sacas, eles levaram 2 celulares, cartões bancários e cerca de R$300 em cédulas, além de um equipamento de umidade de café. Essa fazenda fica localizada em Carmo do Paranaíba, como eu disse. E, segundo a vítima, um dos autores estava armado com um revólver. Todos usavam roupas de manga comprida, que dificultou a identificação de outras características. Durante a ação, a vítima teve a liberdade restrita e chegou a ser levada pelos criminosos do interior do veículo. E essa vítima ainda informou que os autores contaram com o apoio de pelo menos mais 2 veículos, sendo um automóvel e uma motocicleta. Se você tiver alguma informação desses pertences que foram levados, eu vou até repetir aqui para você. Trata-se de 13 sacas de café, 2 celulares, cartões bancários e cerca de R$300 em cédulas, além de equipamento medidor de umidade do café. Denuncie 190 ou também você pode denunciar de forma anônima no 181. Bom, agora a gente volta a falar sobre as festas de final de ano, porque dezembro é justamente o mês que marca essa temporada, né? Mas também é o mês de alerta. A campanha de Dezembro Verde chama a atenção para o aumento do abandono de animais nesse período e reforça que maus tratos são crime. Veja só. A campanha Dezembro Verde reforça a importância da responsabilidade e alerta para os crimes de maus tratos que ainda crescem nesse período. Aqui em Feira de Santana, especialistas destacam os impactos e os riscos enfrentados pelos animais deixados nas ruas. Acidente de rua, agressão a pessoas, isso é o maior impacto. Dezembro é também o mês com o maior número de abandonos de animais no Brasil. As pessoas às vezes viajam, não têm onde deixar seus animais, acabam soltando e achando que quando voltassem encontram eles. Então todo mês de dezembro é um mês que tem um fluxo maior de abandono, é um fluxo maior de irresponsabilidade, na verdade. Então é um mês que a gente procura conscientizar as pessoas que mesmo que elas viajem não podem, né, fazer o que fazem com os seus animais, né? Às vezes deixam com algum parente que não tem a mesma vontade de cuidar e acaba esse animal se perdendo. Então é um mês que existe muita perda de animais e muito abandono. A pena de maus tratos ela vai de 2 a 5 anos, com possibilidade de multa e impossibilidade de ter esse animal novamente ou outros animais. Abandonar o animal é maltrato, deixar o animal dentro de casa sem alimentação, sem água, preso o tempo inteiro, sem o acompanhamento necessário com vacinação, vermifugação, deixar esse animal exposto sob sol e chuva, tudo isso configura maus tratos. A campanha foi criada em 2015 no Ceará. A cor verde representa esperança e proteção. Então fica o alerta aí à população, se presenciar uma cena como essa, precisa fazer o registro do BO, chamar a polícia, enfim. O veterinário alerta ainda que o abandono traz riscos à saúde pública. É um mês que a gente realmente chama a atenção que abandono de animais é crime, a Polícia Civil tem atuado de forma bem efetiva, bem intensa aqui no município e a gente já teve a condução de pessoas para a delegacia também, por conta de flagrantes de maus tratos dos animais. Lembrar sempre que o pet é uma vida. Bom, agora a gente fala sobre a questão dos hotelzinhos para pets. Esse novo, né? Não tão novo, mas esse hotel, essa procura justamente deste local para deixar os pets está em forte e contínuo aumento no Brasil. Isso impulsionado pelo crescimento do mercado pet e também a valorização dos animais como membros da família e a busca por opções durante as férias. Com picos em feriados e fim de ano, levando estabelecimentos a ficarem lotados e até superando 100% de crescimento em algumas plataformas, como nos últimos anos, segundo dados de 2023 e projeções para 24 e 25.
Eles são cheios de energia, disposição e não gostam nada de ficar sozinhos e trancados em casa. Para deixar os pets mais confortáveis no fim de ano, existem algumas opções em Fortaleza. Nesta época do ano, muitos tutores não sabem o que fazer com os seus pets. É um período de viagens e nem sempre você consegue levar o seu cãozinho junto. Existem instituições cadastradas na Associação Brasileira de Creches Caninas. São os hotéis que funcionam de uma maneira muito interessante. Não é simplesmente para eles ficarem hospedados, mas eles participam principalmente de atividades de lazer, recreativas e que ajudam, inclusive, a aliviar o estresse. O Hotel Pet tem capacidade para até 50 cãezinhos, mas como a prioridade aqui é o conforto deles, a proprietária estabeleceu o limite de 30 pets. A ordem é deixá-los sempre em movimento, com atividades variadas. E a casa funciona tão bem que as reservas se esgotaram para o ano novo e tem poucas vagas para o período do Natal. Nós recebemos clientes o ano inteiro, mas realmente no final do ano o movimento extrapola. Só que a gente tem hoje uma conscientização maior dos pais. Então a gente tem pais que já saem daqui no ano anterior, já deixando a reserva para o ano seguinte. Mas claro que nós temos pessoas que chegam de última hora. E aí a gente consegue atender por conta da nossa capacidade de ser maior. A hospedagem é um serviço que exige cuidados, como a adaptação dos cães com outros animais. No geral, muita gente começa este processo com a frequência na creche. A diária avulsa para ficar aqui no horário comercial é de R$100. Para pernoitar, usando o serviço de hotel, o custo fica em torno de R$120. Mas existem pacotes, e eles não brincam aqui somente. Costumam socializar com outros cães o tempo todo. O estabelecimento também oferece serviços como o banho e o acompanhamento com veterinário, que também é essencial. O papel do médico veterinário no hotel é fazer com que todo mundo tenha qualidade de uma saúde melhor, né? Para não passar doenças para os animais, então a gente precisa que esteja todo mundo com cartão de vacinação em dia, com a vermificação em dia, protocolo contra carrapatos e pulgas, porque não adianta você trazer o seu animal bem e o que está aqui não está bem, né? A gente precisa manter essa saúde no geral para que eles possam brincar, se divertir e não ser contaminado com nada, nem para levar daqui para casa, nem de casa para contaminar aqui no hotel. Rápido intervalo, depois do intervalo tem mais notícias de Patos e região. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por nova cirurgia nesta segunda-feira em Brasília. Isso para tentar conter a crise de soluços. A intervenção foi concluída pouco antes das 3 horas da tarde. Foi o que informou a esposa do ex-presidente Michele Bolsonaro em postagem nas redes sociais. Segundo o hospital DF-Star, a cirurgia teve o objetivo de bloquear o nervo frênico esquerdo, responsável pelo controle do diafragma, para completar o tratamento iniciado no último sábado, quando o ex-presidente passou pelo mesmo procedimento, só que do lado direito. O estado de Minas Gerais vai encerrar o ano de 2025 sob gestão de Romeu Zema com uma dívida pública superior a 201 bilhões de reais. O saldo devedor, composto por valores devidos à União e a instituições financeiras, é de 75,3%, superior ao registrado em janeiro de 2019, quando o governador Romeu Zema, do Partido Novo, assumiu o primeiro mandato como chefe do Executivo Estadual. Naquele ano, o débito era de 114,7 bilhões de reais. O Roda Viva de hoje, segunda-feira, recebe o renomado escritor brasileiro Milton, que fala sobre suas obras mais recentes, da carreira e também sobre a literatura nacional. O programa é com a mediação de Vera Magalhães e vai ao vivo às 10 horas da noite, aqui na tela da NTV. Ponto final nesta edição. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Fique com Deus.